Gente, bom dia. Eu sou o analista de hardware, dono da CAI Soluções Informáticas Sem Fronteiras. E hoje estamos aqui com o notebook Acer, né? É um processador Core i7 de sétima geração, com a placa de vídeo dedicada GeForce 940 MX de 4 GB e DDR5. O HD desse notebook é de 2 TB, memória DDR4, 16 GB, um Aspire F15 573G72YV. A memória DDR da placa de vídeo é GDDR5, quer dizer, um notebook de 16 GB de memória. Um computador, assim, alta performance, né? É um computador que, assim, ele para PC game, né, notebook game, eu diria que é um notebook intermediário, porque ele é um notebook feito de plástico, né? De plástico. Então, superaquece, e o computador, quando superaquece, ele ele perde performance, né? Porque nanotecnologia não pode superaquecer. O som dele na parte de baixo, então acho isso um pecado, né? Você não consegue usufruir de um som de alta definição, ele sendo abaixo do notebook por causa da saída de ar, isso é óbvio, né? A bateria diz que pode durar até 6 horas, não testei. E hoje eu tô testando um jogo aqui chamado Need for Speed, que é uma versão nova, né? E ele roda, mas demora um pouco para iniciar, né? É, eu por enquanto deixei nas configurações automáticas. Depois eu vou fazer a configuração do jogo no máximo dele para ver se esse computador ele suporta. Porque as pessoas acham que na maioria das vezes é só um bom processador, uma boa placa de vídeo e memória que resolve o problema, mas não é. É uma série de coisas. Tem que ter um notebook feito de alumínio. Tá vendo? Tá rodando muito bem o jogo, ó. Sem travar. Tá vendo? Mas não tá, não sei se tá na configuração máxima. Depois eu vou colocar e fazer um novo review. O gráfico do jogo é um gráfico muito bem feito, né? É um jogo de corrida, então o FPS dele é alto. Então você precisa realmente de um processador bom, com bastante memória. Ó, o gráfico é bom, mas é como eu estava dizendo, no notebook ele não é feito somente de processador, memória e placa de vídeo. Ele precisa a carcaça ser de alumínio para não absorver calor, dissipador de calor bom. A tela dele não é uma tela Full HD, que quer dizer, não consegue transmitir a realidade da placa de vídeo do processador. Tanto que esse notebook ele tá valendo R$ 4.000, né? E um PC game bom mesmo é R$ 9.000 pra cima. Então, se você puder perceber, você não consegue ver os detalhes, o brilho do carro, aquela coisa toda por causa da tela. E mais um detalhe: o que adianta um notebook ele ter é, 2 terabytes, mas ser um HD SATA e não um SSD? Então, assim, um notebook game, ele é composto de muitos detalhes mesmo. Você não consegue ter a realidade do som, apesar de não ser um som ruim, ele é de alta definição, mas tá debaixo do notebook, então a saída de ar não ajuda, né? Se você botar num lugar que abafa, você fica sem som. O ideal é que seja na parte de cima, né, do notebook. E o SSD que deixa a desejar, né? Sem o SSD você perde performance na hora de não na questão dos frames, mas perde na questão do carregamento, fica mais lento, né? Então essa é a minha opinião. Agora eu vou tirar da configuração automática de gráfico e botar na configuração mais pesada pra gente ver a performance desse computador. Para vocês entenderem o que eu quero dizer em questão do SSD e a diferença entre o SATA e o SSD, por exemplo, o meu notebook ele é um LG com
12 GB de memória, DDR3, não é nem DDR4, placa de vídeo GeForce 520, com 2 GB de memória e o processador i7 de segunda geração. Ó, ele tá reiniciando, ó. Esse tempo que eu tô falando aqui com vocês. Ó o tempo que ele leva para iniciar com o HD SATA. Ó, já tô falando com vocês aqui há mais de 20 segundos, ele não abriu o Windows ainda. Por exemplo, o meu, que é um i7 da LG de segunda geração, quer dizer, modelo 2010, com 12 GB de memória DDR3, esse aqui é 16 GB de memória DDR4, uma placa de vídeo de 4 GB DDR5, demora muito mais tempo para abrir, ó, quase 1 minuto. O meu abre em 10 segundos. Você vê a diferença de carregamento que um SSD faz na questão da performance do computador. Ele não faz aumentar o nível de frames, né? Não faz o processador processar mais rápido, mas o HD ele é responsável por fazer os programas carregarem mais rápido em conjunto, lógico, com o processador, haja vista que tudo é um sistema, é baseado no ser humano, né? Mas você vê, demorou mais de 1 minuto para poder abrir. Então, um SSD, no caso de um notebook game, ele é de suma importância num computador. Porque sem isso, você demoraria muito tempo para fazer uma reinicialização na atualização de drives, de um OpenGL, de um DirectX, dentre outros. Agora eu vou botar o jogo para abrir para vocês verem o tempo que demora de carregamento do jogo. Se fosse um SSD, reduz aí em 70% o tempo de carregamento. Para você ver como não é só um bom processador, uma placa de vídeo e memória que define um computador. Um notebook game ele é definido nos mínimos detalhes. Por isso que esse aqui, um intermediário, está custando 4.000 e um notebook game de alta performance, não, mas não o melhor de todos, mas um de alta performance, em média 8 ou 9 mil reais. Essa é a diferença, gente. Você, ó, eu tô aqui conversando com vocês e o jogo nem sequer ainda começou a carregar. Eu vou pausar o vídeo e vou voltar depois. Ó, o nível de qualidade gráfico, ó, agora tá no automático. Eu vou tirar do automático, vou colocar no mais difícil. Vamos lá. Botei no, tá dando aqui, ó, ultra. E vamos ver se o computador vai suportar. Vou salvar aqui. Vou aplicar as configurações. E vamos voltar para a jogabilidade. Vamos jogar agora. É nessa questão aqui, gente, que eu tô falando, ó, que o SSD ele faz toda a diferença. Ó, ele tá carregando, tá vendo? Ó? Mas se fosse com SSD, já teria carregado até o final tudo. Ó. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Bom, agora ele tá no máximo do gráfico dele. Levou 56 segundos para inicializar. Se fosse com um SSD, ia carregar em 15 segundos, por exemplo. Só não dá, gente, pra você ver o gráfico dele total, por causa que a tela ela não é uma tela de alta definição. Não é Full HD nem muito menos 4K. Mas assim, o jogo tá rodando bem o FPS, mesmo ele estando no Ultra. Quer dizer, o computador é um computador bom, mesmo sendo um computador médio na qualidade de alta performance. Tá aí, gente, o nosso primeiro review completo sobre notebook games produzidos pelo analista de hardware da Caio Soluções Informáticas Sem Fronteiras. Aguardem, gente, até o nosso próximo review. Assista-nos pelo IGVT do Instagram. Tenham todos um bom dia.